Tudo começa com uma imagem poderosa, né? Um túmulo vazio. E a partir daí a história, bom, ela racha em duas. Uma que grita fim de jogo e outra que sussurra sobre um começo que não tem mais fim. E o mais impressionante é que, de alguma forma, a gente vive o eco dessa escolha até hoje. Então, a pergunta que fica é: qual dessas narrativas, no fim das contas, é a que realmente dá forma ao nosso mundo? Vamos mergulhar nisso. Vamos entender como um único momento conseguiu, ao mesmo tempo, criar uma mentira e dar à luz uma razão de viver totalmente nova. Ok, então vamos para o ponto de partida, o túmulo vazio. É literalmente aqui que tudo começa. A falta de um corpo no lugar onde ele deveria estar e pronto. Nascem duas versões que não poderiam ser mais opostas uma da outra. E olha só o contraste. De um lado, a versão dos guardas. Levaram o corpo. Uma história seca, de morte e ponto final. Do outro, o anúncio do anjo. Jesus ressuscitou. Uma explosão de vida nova. É o confronto direto, sabe? Morte contra a vida, bem ali, na porta do túmulo. Vamos começar pela primeira versão, a história de morte. Essa foi a narrativa oficial, digamos assim. Aquela que foi montada às pressas, sabe? Alimentada pelo medo e pelo poder, com um único objetivo: botar uma pedra em cima desse assunto de uma vez por todas. E como eles fizeram isso? Bem simples. Dinheiro. Os guardas receberam um belo suborno para espalhar a mentira de que o corpo foi roubado. Foi uma jogada clássica de controle de danos, uma tentativa de cortar o mal pela raiz e abafar o movimento antes que ele ganhasse força. O plano era bem claro: trancar essa história a 7 chaves. Decretar que o movimento tinha chegado ao fim. Era para deixar bem claro que aquela esperança toda, bom, ela estava literalmente morta e enterrada. Mas, enquanto o poder se mexia para enterrar a verdade, uma outra mensagem completamente diferente começava a ecoar. E essa não vinha de gente com medo, não. Vinha de um mensageiro divino. É aqui que a gente entra na história de vida. E o contraste é absurdo. As mulheres que chegaram no túmulo não encontraram uma cena de crime, mas sim um anúncio. A mensagem não era de fim, era de recomeço. A pedra tinha sido rolada, sim, mas não para um roubo, era para uma revelação. Sabe, isso não era só uma notícia. Era a notícia. A boa nova. A ideia de que a vida, afinal, vence a morte. E uma ideia dessas não muda só o destino de uma pessoa. Ela vira de cabeça para baixo o jeito como a gente entende a própria realidade. E essa briga, essa tensão entre verdade e mentira, não ficou lá atrás, no passado. O Papa Francisco reflete justamente sobre isso, sobre como essa batalha continua rolando solta hoje, bem aqui ao nosso redor. Pois é, ele traça um paralelo direto. Aqueles guardas que foram pagos para mentir são as fake news dos nossos dias. A tática, no fundo, é a mesmíssima: criar uma versão falsa da história para esconder a verdade e, claro, manipular a opinião pública. E aqui tem uma citação do Papa Leão XIV que amarra tudo isso. Ele diz que anunciar a Páscoa é, na verdade, dar uma nova voz à esperança, porque se essa voz se cala, ela é sufocada pela violência. Ou seja, não é só sobre contar um fato, é sobre manter a esperança viva. Beleza, mas por que isso é tão importante agora, no nosso dia a dia? Porque essa escolha entre a história da mentira e a história da esperança não é uma coisa abstrata, filosófica. Ela está diretamente ligada às crises mais pesadas que a gente enfrenta hoje. E o Papa Leão XIV aponta exatamente para onde essa esperança precisa ir. Para os povos que são atormentados pela guerra, para os cristãos que são perseguidos por causa da sua fé, para as crianças que não têm acesso à educação, para todos os oprimidos. A mensagem aqui é que essa esperança não é passiva, ela é um chamado à ação. E só para contextualizar, toda essa reflexão aconteceu durante o Regina Coeli. É uma oração mariana bem tradicional dessa época da Páscoa, que celebra justamente a alegria da ressurreição. Ou seja, o lugar e a hora não poderiam ser mais perfeitos para essa mensagem, né? Tudo conectado. E essa ideia de viver como um testemunho de esperança, isso não é só uma frase bonita. A gente tem exemplos bem concretos e poderosos disso na história recente. Um verdadeiro legado de fé. O Papa Leão XIV, por exemplo, lembrou do seu predecessor, o Papa Francisco, que faleceu na segunda-feira de Páscoa de 2025. A data em si já carrega um simbolismo imenso, conectando o fim de uma vida com o maior símbolo de renascimento. Ele é lembrado justamente por isso, pelo seu grande testemunho de fé e amor. A vida dele se tornou, na prática, um anúncio contínuo daquela verdade do túmulo vazio, não só no que ele dizia, mas principalmente no que ele fazia.
E no fim das contas, a gente volta para o ponto de partida, para aquela bifurcação na história, a do túmulo selado e a do túmulo vazio. E se a esperança realmente precisa de uma voz para não ser engolida por todo o barulho do mundo, a grande questão que fica suspensa no ar é como a nossa voz pode ser ouvida.